Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2, segunda parte. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos continuar trabalhando com o teste da integral, segunda parte, onde vamos ver vários exemplos. Então, bora lá! Pessoal, vamos começar a nossa videoaula revendo o teste da integral, que fala o seguinte: suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente em um intervalo de 1 a mais infinito, fechado em 1, e seja a n igual a f de n. Então, a série somatório de an, onde n começa em 1 e vai ao mais infinito, é convergente se e somente se a integral imprópria de f de x dx de 1 a mais infinito for convergente. Em outras palavras, nós temos o quê? Primeiro, se a integral imprópria de f de x dx de 1 a mais infinito for convergente, então a série somatório de an, onde n começa em 1 e vai ao mais infinito, também é convergente. Segundo, se a integral imprópria de f de x dx de 1 a mais infinito for divergente, então a série somatório de an, onde n começa em 1 e vai ao mais infinito, também será divergente. Então, ok, vamos para os exemplos. Exemplo 1. Teste a série somatório de 1 sobre n ao quadrado mais 1, onde n começa em 1 e vai ao mais infinito, quanto à convergência ou divergência. Então, primeiro passo. A função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, ela é contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a mais infinito. E assim, podemos usar o teste da integral, ou seja, a integral imprópria de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx de 1 a mais infinito. Então, calcular essa integral imprópria nós já sabemos, né? Isso aqui vai ser igual limite da integral definida de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx de 1 a t, onde esse t tende ao mais infinito. Resolvendo essa integral aqui, nós vamos ter a arcotangente de x. Aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, nós vamos ter limite da arcotangente de t menos π sobre 4, pois a arcotangente de 1 nós sabemos que é π sobre 4. Beleza, agora basta calcular o limite desse cara quando t tende ao mais infinito. Nós sabemos, né, que o limite da arcotangente de t quando t tende ao mais infinito, esse cara tende a π sobre 2. Então, vamos ter π sobre 2 menos π sobre 4, que é igual a π sobre 4. Então, a nossa integral imprópria de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx de 1 a mais infinito é uma integral convergente. E, dessa forma, pelo teste da integral, a série dada também será convergente. Pessoal, uma observação importante. Nós concluímos que a série dada é convergente pelo teste da integral. E no teste da integral, nós usamos a integral imprópria. E resolvendo essa integral imprópria, nós chegamos em π sobre 4, ou seja, a nossa integral imprópria é convergente. Então, isso não significa que π sobre 4 é o valor da nossa série, ou seja, o somatório ali da sequência dada. Tá? Isso só conclui o quê? Que a nossa integral imprópria é convergente e, pelo teste da integral, a série dada também é convergente. Então, bora lá. Exemplo 2. Para que valores de π a série somatório de 1 sobre n elevado a p, com n começando em 1 e não mais infinito, é convergente? Então, vamos para a solução. Se p for menor que zero, então o limite de 1 sobre n elevado a p, com n tendendo ao mais infinito, é igual ao mais infinito. Agora, se p for igual a zero, então o limite de 1 sobre n elevado a zero, que dá 1, né? Ficaria 1 sobre 1, com n tendendo ao mais infinito, é igual a 1. Em qualquer um dos dois casos que acabamos de ver, o limite de 1 sobre n elevado a p, com n tendendo ao mais infinito, é diferente de zero. E assim, a série dada diverge pelo teste de divergência. Ok, mas e se o p for maior que zero? Então, a função ali associada, né, f de x igual a 1 sobre x elevado a p, é claramente contínua, positiva e decrescente no intervalo de 1 a infinito. Nós vimos lá no final da videoaula 21, segunda parte, que a integral imprópria de 1 sobre x elevado a p dx de 1 a mais infinito é convergente se p é maior que 1 e divergente se p é menor ou igual a 1. Então, beleza. Então, continuando, segue do teste da integral que a série
Somatório de 1 sobre n elevado a p converge se p for maior que 1 e diverge se p for maior que 0 e menor ou igual a 1. Por que igual a 1? Lembrando que para p igual a 1, esta série é a série harmônica e ela diverge. Ok. Agora, a série no exemplo 2 é chamada série π ou πsérie. E ela é importante para o restante deste curso. Desse modo, resumimos os resultados do exemplo 2 para referência futura, como a seguir. Então, temos que a série π, que é o somatório de 1 sobre n elevado a p, de n igual a 1 a mais infinito, é convergente se p é maior que 1 e divergente se p é menor ou igual a 1. Então, é isso. Exemplo 3, nós temos que a série somatório de 1 sobre n elevado a 3, com n começando de 1 a mais infinito, pode ser reescrita como 1 sobre 1 ao cubo, mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 3 ao cubo, e assim por diante. E nós temos que essa série é convergente, porque ela é uma p-série com p igual a 3, e 3 é maior que 1. Beleza? Letra B. O somatório de 1 sobre n elevado a 1/3 com n começando em 1 e não mais infinito, pode ser reescrito aqui como, o somatório de 1 sobre raiz cúbica de n com n começando em 1 e não mais infinito. Nós temos que essa série é divergente porque ela é uma πsérie onde p é igual a 1/3 e 1/3 é menor que 1. Então, aqui fica até mais fácil de analisar a convergência ou divergência da série, Observação importante, pessoal. Não devemos inferir a partir do teste da integral que a soma da série é igual ao valor da integral. De fato, nós vimos que o somatório de 1 sobre n ao quadrado, com n começando em 1 e não mais infinito, é igual a π ao quadrado sobre 6, enquanto a integral imprópria de 1 sobre x ao quadrado dx de 1 a mais infinito é igual a 1. Portanto, em geral, o somatório de an com n começando em 1 e não mais infinito é diferente da integral imprópria de f de x e dx de 1 a mais infinito. Isso é importante, tá? Vamos para o quarto e último exemplo. Determine se a série somatório de ln sobre n com n começando em 1 e não mais infinito converge ou diverge. Solução. A função aqui f de x igual a ln de x sobre x é positiva e contínua para x maior que 1, porque a função logaritmo é contínua. Ok, mas não é óbvio se f é decrescente ou não. Assim, nós temos que calcular a sua derivada. Então, calculando a derivada, vai ser o quê? Usando a regra do quociente. A derivada do numerador, que é 1 sobre x, vezes o denominador, que é x, menos ln de x vezes a derivada de x, que é 1, sobre o denominador ao quadrado. Então, reescrevendo isso daqui, nós vamos ter o quê? Simplificando, que vai dar 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Então, observe que a nossa derivada é menor que zero quando o ln de x for maior que 1. Isto é, x maior que e. O ln de x é maior que 1 quando x é maior que e. Então, segue que f é decrescente quando x é maior que e. E podemos aplicar o teste da integral. Então, o que nós vamos fazer? A integral imprópria de ln de x sobre x dx de 1 a mais infinito vai ser igual ao limite da integral definida de ln de x sobre x dx de 1 a t, com t tendendo ao mais infinito. Isso daqui é igual ao limite, resolvendo essa integral, nós vamos ter ln de x ao quadrado sobre 2, isso no intervalo de 1 a t, com t tendendo ao mais infinito. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós vamos chegar em limite de ln de t ao quadrado sobre 2, com t tendendo ao mais infinito, e isso nós sabemos que é igual ao mais infinito. Beleza? Pessoal, para finalizar, temos que lembrar que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 2, do Sturt. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.